Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Eu sou um dos professores responsáveis pela disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui neste primeiro semestre de 2021 na UFRPE, junto com o professor Luiz Kerlin. Então, nós estamos começando a semana com esse vídeo que tem basicamente dois objetivos. Primeiro, nós vamos rever, analisar as respostas para o nosso último questionário, o nosso último formulário com atividades avaliativas. Logo em seguida, nós vamos falar um pouquinho mais da extensão daquela economia do bem-estar que a gente estava discutindo na semana passada, tá? Então aqui neste formulário, nesse sexto formulário de avaliação, a gente está discutindo principalmente questões de tributação, tá? Como que isso impacta o mercado, ou intervenções de mercado de maneira geral, não apenas tributação, mas também quando a gente tem fixação de preços máximos, preços mínimos, e assim vai, tá? Então, toda vez que a gente vir, como nessa primeira questão aqui, um diagrama mostrando a curva de oferta e a curva de demanda, aqueles dois conjuntos de agentes, estão interagindo num livre mercado. E aí a gente vai sempre imaginar algum tipo de intervenção, nesses exercícios para ver o que acontece no funcionamento desse mercado, tá? Então, no primeiro caso diz assim: observe cuidadosamente o diagrama abaixo sobre uma política pública de habitação em Nova York, lá no, uma das principais cidades dos Estados Unidos. Qual das afirmativas apresentadas é falsa? Tá? Então, a gente tem que procurar uma afirmativa incorreta. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama. Aqui na curva de oferta, mostra a oferta de imóveis residenciais na ilha de Manhattan. Então, o número de unidades que está sendo colocada à disposição do público na medida que o preço do aluguel vai ficando mais alto, tá? E depois a gente tem uma curva de demanda. A curva de demanda vai dizer o quanto que as pessoas estão dispostas a morar na própria ilha de Manhattan e não nas suas imediações, na periferia daquele centro da cidade, dependendo do preço. Então, na hora que o preço está muito alto, muita gente prefere morar em Nova Jersey, morar em outros lugares próximos e viajar de trem para dentro da ilha para começar a trabalhar o seu dia normal, tá? Então vem o governo de Nova York e fala assim: é um absurdo o preço que está se cobrando por uma kitnet aqui. Então nós vamos fixar um teto, um preço máximo. Se alguém fixasse esse preço máximo lá em R$ 2.000, igual está vendo aqui, ora, não ia ter nenhum efeito, porque pelo equilíbrio do mercado, oferta e demanda, o preço que está sendo praticado é 1.800. Se eu disser que ninguém pode ir acima de 2.000, ninguém ia nem ligar. Porque falar, a gente não está indo lá mesmo, o mercado não está funcionando de modo a levar aquele preço tão alto. Mas o governo queria era reduzir o preço. Então ele fixou um preço máximo que está abaixo daquele preço praticado no mercado. Então esse tipo de política acontece quando o governo acredita que o mercado, operando livremente, não está gerando um bom resultado. E aí ele resolve intervir. Observe o que acontece então. Ao estabelecer esse 1.200 aqui como preço máximo, o que ele está dizendo é que ninguém pode passar desse nível. Mas a 1.200, eu venho aqui do eixo vertical, encontro a curva de oferta e falo assim, bom, agora só 5 centenas de milhares de apartamentos estão sendo colocados à disposição. E eu vou aqui com esse 1.800 também, vou até a curva de demanda e falo assim, agora 1.100.000, 11 centenas de milhares, 1.100.000 apartamentos estão sendo colocados à disposição. Então estão sendo buscados pelos consumidores. Então existe um excesso de procura e uma oferta, uma quantidade ofertada muito baixa. Então o que isso vai acontecer? A gente vai ler agora as questões. No primeiro, a afirmativa: ao preço estabelecido, R$ 1.200, mais de 1 milhão de pessoas queriam alugar apartamentos em Manhattan. Ora, essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Então, com esse preço, muita gente queria alugar o apartamento em Manhattan. A segunda frase diz assim: antes da política pública, o preço praticado no mercado era alto, devido à limitada disponibilidade de unidades naquela ilha. Isso é verdade, é isso que acontece numa ilha, né? Você tem uma restrição de quantidade. O espaço é limitado, principalmente quando é uma ilha tão famosa com tantos negócios. Aí o terceiro, o preço máximo que foi imposto pela autoridade acabou gerando uma escassez, uma falta de imóveis para aluguel. Exatamente, a gente está vendo aqui, uma demanda
de 1.100.000 pessoas e apenas 500 mil estão sendo atendidas. Então, a gente está vendo uma escassez. Aí vem a última frase: a referida política de preço teto ou preço máximo foi estabelecida para beneficiar os donos de imóveis residenciais. Opa, peraí. Se o mercado funcionando livremente, as pessoas estavam conseguindo alugar seu apartamento a R$ 1.800, agora vem uma política que diz que não pode alugar acima de 1.200, isso não está ajudando os donos de imóveis, né? Então essa é a afirmativa falsa. Tá, vamos para a segunda questão. Agora a gente está falando do preço mínimo, quando de alguma forma o governo acha que o mercado funcionando livremente está levando o preço para um patamar baixo demais. Aí ele resolve falar assim, não pode ir tão baixo como o mercado queria, eu vou estabelecer um preço mínimo. Se ele fizesse um preço mínimo aqui, segundo esse diagrama, se ele falasse assim, ninguém pode ir abaixo de 200, ninguém ia nem ligar. Por quê? Porque o mercado funcionando livremente mesmo, oferta e demanda, está levando o preço para 300. Ele dizer que ninguém pode passar abaixo de 200, não teria efeito nenhum. Tá? Então, para ser efetivo, ele precisa fixar um preço mínimo que está acima do preço de equilíbrio que o mercado está praticando, tá? Tá, então aqui a gente está falando de remuneração para mão de obra de baixa qualificação, sem escolaridade, sem nível superior, essas coisas todas. Tá, então lá no passado, lá nos anos 90, o salário mínimo era em torno de R$ 450. Agora observe o que acontece. Se o mercado operando livremente, ele tenderia a empregar mais pessoas, só que a um salário muito baixo. Aí o governo fala assim, não, isso é inadmissível. Coloca aqui um preço mínimo de R$ 450, esse é o salário mínimo. Se o governo subir demais o salário mínimo, o que vai acontecer? A diferença entre quantidade ofertada e quantidade demandada vai ser muito maior. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Ao fixar o preço do salário mínimo de R$ 450, o governo fez assim, ó, saiu aqui do eixo vertical, bateu na curva de demanda, apenas 5 milhões de pessoas estão conseguindo um emprego. Por quê? Porque o empregador não está comprando essa mercadoria, ela está cara demais. Por outro lado, 11 milhões de pessoas estão procurando aquele mercado para trabalhar. Então, o valor de 450 é muito atrativo para muita gente procurando emprego. Só que ele é muito alto para as empresas. Então, as empresas não estão comprando mão de obra nesse mercado porque está muito alto. O resultado é que a gente tem um desemprego aqui, ó, de 7 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, procuram emprego e não conseguem trabalho, tá? Perdão, 7 milhões não. 11 menos 5 dá 6 milhões, tá? Tá, então vamos às informações e tentando identificar qual a afirmativa é falsa, tá certo? A primeira diz assim: com o novo salário mínimo, o número de empregados ficou aquém do que poderia ser sem aquela intervenção. Ora, é verdade, né? Porque quando a gente criou o salário mínimo, ele ficou mais alto, apenas 5 milhões de pessoas estão trabalhando. Sem o salário mínimo, 7 milhões de pessoas estariam trabalhando. Isso nos dá uma medida de como que o salário mínimo é uma política que precisa ser gerida com muito cuidado. Se por um lado todo mundo sabe, né, que é possível, é preciso tentar garantir o mínimo de dignidade para as pessoas, se a gente subir demais o salário mínimo comparado com o que o mercado praticaria, o que a gente pode gerar é muito desemprego. Tá. Segunda afirmativa. Ao estabelecer o salário mínimo naquele patamar, o governo acabou criando uma escassez de mão de obra, pois a taxa de desemprego caiu demais. Opa, peraí, não. A taxa de desemprego subiu. Então, essa aqui é a afirmativa falsa, tá? Só para confirmar, vamos ver as outras. Antes da política pública, o preço praticado no mercado era baixo, devido à grande disponibilidade de pessoas sem emprego e sem outras opções. Verdade. O grande problema, porque a gente tem remuneração baixa, é porque, na verdade, nós temos muita gente disputando esses postos de baixa qualificação. E aí a gente precisava trabalhar o outro lado, trabalhar a educação, a qualificação do profissional. E por último, o salário mínimo de R$ 450, fixado naquela época, era bem superior ao valor pelo qual cerca de 7 milhões de pessoas aceitariam trabalhar. Isso é verdade. 7 milhões de pessoas estariam dispostas a trabalhar a R$ 300. E, na verdade, a gente está vendo que a R$ 450 a gente teria até 11 milhões de pessoas querendo trabalhar, tá? Tá, ok.
Vamos para a questão 3. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo sobre o impacto de impostos sobre o consumo no Brasil. Qual das afirmativas apresentadas em seguida é falsa? Então, mais uma vez, a gente está procurando a afirmativa falsa. Vamos lá, pessoal. Partindo de uma posição ideal aqui, inicial, D0, a curva de demanda 0, e a curva de oferta estava se encontrando nesse pontinho aqui, em que o preço era R$ 3,00 e 100 mil unidades eram compradas e vendidas por dia, tá? Aí o governo vai criar o imposto. Quando ele cria um imposto sobre o consumo, há uma bifurcação. O preço pago pelo consumidor é mais alto do que o preço que fica na mão do vendedor ou produtor. Então, essa bifurcação que a gente está vendo aqui, ó, de 3 sobe a 3,30, o preço pago pelo consumidor. De 3 cai para 2,80, o preço recebido pelo produtor ou vendedor. Tá, como a gente sabe que o imposto nesse caso aqui é de 50 centavos, ou seja, a diferença de 3,30 para 2,80, a gente sabe aqui que quem se lascou mais foi o consumidor, que antes ele pagava 3, passou a pagar 3,30, perdeu 30 centavos. O produtor antes recebia 3, agora passou a receber 2,80, perdeu 20 centavos. Então, a maior parte do imposto acabou sendo empurrado para o consumidor. Como é que a gente sabe isso? Gente, porque o mercado é uma queda de braço. Se você tentar repassar qualquer aumento de custo para o consumidor, uma parte deles vai dizer, não aceito, não vou comprar ou vou comprar outras coisas, tá? Então, nesse caso, o vendedor só conseguiu repassar 30 dos 50 centavos adicionais de custo decorrentes do imposto, tá? Agora vamos ver as frases. O governo arrecadou mais de 30 mil reais por período com criação daquele imposto. Agora a gente vai ter que calcular. Então, se é 50 centavos por unidade vendida, e depois do imposto, 90 mil unidades passaram a ser vendidas, então 50 centavos vezes 90 mil dá 45 mil, né? A metade de 90 mil. Então, 45 mil reais é de fato bem mais do que 30 mil, tá certo. A segunda afirmativa. Antes da cobrança de impostos, aquele mercado movimentava 300 mil por período. Vamos ver? 100 mil unidades a R$ 3,00, 300 mil. Está correto também. A terceira afirmativa. Segundo o diagrama, o peso dos impostos, ou do imposto, caiu mais pesadamente sobre o consumidor do que sobre o vendedor. Verdade. Dos 50 centavos, 30 foram de responsabilidade do consumidor e apenas 20 foram de prejuízo para o vendedor. Aí a última frase que deve ser a falsa, né? Com a criação do imposto, o preço tornou-se menos vantajoso apenas para o consumidor, sem afetar o vendedor. Opa, pera lá. Nessa divisão aqui dos 50 centavos, o vendedor também se lascou em 20. Então, essa é a afirmativa falsa, tá? A questão 4. Retornemos ao caso de impostos sobre o consumo. Nesse novo diagrama abaixo, a situação mudou um pouco. Identifique e marque a afirmativa falsa. Tá? Mais uma vez, a gente está procurando a falsa. Olha o que mudou nesse diagrama aqui. Ó. Comparado com o anterior, a curva de demanda ficou mais em pé. Isso significa que a demanda está mais inelástica em relação ao preço. Em outras palavras, o consumidor é menos sensível a preço, no sentido de que ele acaba pagando, mesmo que o preço suba. Ele precisa muito mais desse produto. Aqui no caso, né, claro que é um exemplo bem hipotético, mas é o caso de um sorvete no meio do verão. As pessoas querem muito aquele produto e aí elas acabam aceitando, mesmo que se cobre preço, algumas vezes até abusivo, tá? Tá, então o que acontece é que a demanda ficou mais em pé. Ora, nesse caso, um imposto de 50 centavos também vai fazer a bifurcação do preço, só que agora o vendedor vai conseguir empurrar uma parte maior dos 50 centavos para ser pago pelo consumidor. E ele mesmo vai ficar com um prejuízo menor. Vamos dar uma olhada nisso? Então, quando há bifurcação, o preço lá em cima é o preço pago pelo consumidor, o preço lá embaixo é o preço recebido pelo vendedor. A diferença entre eles continua sendo 50 centavos. 50 centavos por unidade, esse foi o que se estabeleceu no imposto. Ora, observem aqui que, nesse caso, o consumidor antes pagava R$ 3,00 e passou a pagar R$ 3,40. Então, ele
sofreu aí uma perda de 40 centavos. O vendedor, por sua vez, antes recebia R$3 e agora passa a receber R$2,90. Então, dos 50 centavos, 40 foram para o consumidor e apenas 10 acabaram sendo onerosos para o vendedor. Tá? Vamos dar uma olhada nas frases. A grande mudança do diagrama anterior para o atual se deu no comportamento dos consumidores. Verdadeiro. Os consumidores passaram a ser mais insensíveis a preço. Não é que eles não gostaram, que eles não ligaram para isso não, tá, gente? Claro que eles ligaram, mas nesse caso é como se eles realmente precisassem do produto e acabassem fazendo vista grossa para o preço maior. O segundo, o peso dos impostos passou a ficar mais sobre os ombros, os bolsos dos vendedores do que dos consumidores. Opa, é o contrário. A gente vê um peso ainda maior para os consumidores. Então, essa é a afirmativa falsa. O valor total arrecadado pelo governo não mudou. Vamos conferir? 90 mil unidades, depois da criação do imposto, e 50 centavos. Então, essa área aqui, ó, 50 centavos de altura, 90 mil unidades. Então, esse retângulo aqui representa a arrecadação tributária. É a mesma conta, 0,50 vezes 90 mil. Vai dar R$45 mil. De fato, o valor arrecadado não mudou. O valor dos impostos por unidade vendida não mudou. Também, aqui ó, 3,40 para 2,90, a diferença é 50 centavos, tá? Então, já matamos mais essa aí. Questão 5, verdadeiro ou falso? O Brasil é um país que concentra grande parte dos impostos sobre o consumo, e nem tanto sobre a renda e o patrimônio. Com isso, a tributação acaba acentuando a desigualdade no país. Essa afirmativa é verdadeira, tá, gente? Quando a gente tributa a renda, quando a gente tributa o patrimônio, a gente coloca assim: quem recebe até X vai pagar uma alíquota de 15%. Quem recebe acima de X, né, até Y, vai pagar 17%. Quem recebe ainda acima de Y, aí vai pagar 22%. Então, a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio tem alíquotas progressivas, ou seja, taxas de cobrança de impostos mais elevadas conforme a renda ou o patrimônio sejam maiores, tá? Então, acaba podendo fazer um pouco de justiça social através da tributação. No consumo, não tem isso. Se você vai lá e compra um litro de leite na padaria, você vai pagar, sei lá, 4, 5 reais. Se o Bill Gates vier no Brasil e entrar naquela mesma padaria e comprar, ele também vai pagar 5 reais, vai pagar o mesmo valor de imposto, vai pagar 5 reais naquele produto, que é a mesma carga de imposto sobre o valor total. Então, tributação sobre o consumo ignora a diferença de renda entre as pessoas e cobra de todo mundo igual. Num país cheio de desigualdade como o nosso, a gente acaba agravando o problema da desigualdade, tá? Questão 6, verdadeiro ou falso? Uma estrutura tributária em que o peso dos impostos diminui conforme a renda das famílias seja mais alta é chamada de regressiva. Exatamente, tá, gente? O peso dos impostos no Brasil diminui para famílias de maior poder aquisitivo. Então, nós temos uma estrutura tributária regressiva. Ela piora o nosso quadro social, tá? Essa também é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a questão 7. A maior parte da arrecadação tributária, proveniente de impostos sobre o consumo, decorre de impostos sobre bens e serviços com demanda inelástica em relação ao preço, como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Infelizmente, essa afirmativa é verdadeira. O governo cobra impostos elevados naqueles produtos em que o consumidor não tem muito como fazer e acaba tendo que pagar. Então, isso daí revela um pouquinho como que é a natureza viciosa, criticável da tributação no Brasil. A gente realmente cobra mais impostos de pessoas que não têm alternativas e que geralmente acaba caindo nas costas do consumidor. Questão 8. Verdadeiro ou falso? Para se tornar eficaz, uma política de preço máximo deve fixar o preço em patamar superior ao de equilíbrio que vigoraria sem aquela intervenção. Gente, essa é falsa, olha só. Se um preço que está sendo praticado no mercado, digamos assim, de ônibus, né, tarifa de ônibus para você fazer uma viagem do seu bairro até o centro do Recife. Vamos dizer que o preço praticado hoje seja R$4. Aí o governo fala assim, ninguém pode cobrar mais que R$7. Ninguém está indo lá mesmo.
Então, para um preço máximo ser eficaz, ele tem que ser estabelecido abaixo daquele que está sendo praticado sem a política, sem a intervenção. Então, se alguém dissesse assim, ninguém pode cobrar mais do que R$ 2,50, aí sim esse preço máximo ia ter alguma eficácia, algum impacto no mercado, tá? Então, essa afirmativa aqui é falsa, que está dizendo que o preço máximo só funcionaria se fosse fixado em um patamar superior ao de equilíbrio. Não é verdade. Para ele ser efetivo, ele tinha que impedir aquele equilíbrio. Tá, na questão 9, para se tornar eficaz, uma política de preço mínimo deve fixar o preço em patamar superior ao de equilíbrio. Opa, agora está certo. Se o salário que a pessoa está recebendo para trabalhar, sei lá, numa função bem de baixa qualificação, é muito baixinho, para que a política de salário mínimo seja eficaz, ela tem que falar assim, ninguém pode ir abaixo desse patamar aqui que está acima do preço de equilíbrio. O mercado funcionando livremente levaria o valor daquela remuneração a cair num preço que a gente considera intolerável. Então, como sociedade, a gente vai lá e estabelece um preço mínimo acima daquele preço que seria fixado livremente pelo mercado. Por último, verdadeiro ou falso, uma política de preços que tem resultados relativamente bons no Brasil é a de estoques reguladores de alimentos. O governo compra grandes quantidades se o preço cair demais e ele vende grandes quantidades de seu estoque se o preço subir demais. É exatamente isso que acontece, e isso não resolve todos os nossos problemas, mas ele torna a flutuação de preços de um ano para outro menor. Sem essa política, a gente poderia ter assim, um ano o preço do feijão está em R$ 18 o saco, no outro ano ele está em R$ 2. Então isso não seria bom para ninguém, né? Porque toda hora a gente tem, não tem, tem, não tem. Então, que a gente, ao ter esse estoque regulador, a gente faz com que a flutuação fique ali, no que a gente tem visto hoje, entre R$ 3,50 e R$ 10. Né? O preço dificilmente sobe muito acima disso ou cai muito abaixo daquilo. Tá? Então a gente evita flutuações ainda mais extremas, isso não resolve todos os problemas, mas é uma política que, se a gente não tivesse, a gente teria ainda maiores problemas. Então, essa é a explicação para a solução do exercício. E agora nós vamos passar o olho um pouquinho sobre as novas temáticas dessa semana, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui, que é muito interessante também, e que muitas vezes é mal entendido. Acaba a gente ver pessoas na mídia, ou então figuras que a gente admira, falando bobagem sobre esse assunto, tá? Os economistas têm muitos motivos para ter má fama, mas algumas vezes eles são mal compreendidos, e esse é um dos casos, tá? Então vamos falar sobre uma coisa chamada externalidades. Qual que é o contexto dessa discussão? É assim, lá no início da nossa disciplina nós falamos que os mercados, eles são uma boa maneira de organizar a produção, a distribuição, enfim, de resolver o problema econômico na maior parte das vezes, mas nem sempre. Então os mercados também falham. Então a gente está vendo agora um conjunto de circunstâncias que vão mostrar como os mercados falham e o que a gente pode fazer para corrigir. Um dos casos é na presença de externalidades, tá? Então a gente vai falar sobre cada um dos casos em que o mercado falha e mostrar o que se pode fazer. Tá? Essa discussão tem muito a ver com a grande questão ambiental, porque passa não apenas o nosso país, como o nosso planeta de maneira geral. Então, é uma discussão que é muito importante a gente entender, não porque o economista vai ter a palavra final, mas porque os economistas têm algo útil para dizer sobre esse assunto, tá? Então, primeiro vamos entender o conceito de externalidades. Imagine que você faça alguma coisa, por exemplo, praticar um instrumento musical, e você está fazendo aquilo pensando só em você. Né? Você fala, não, eu gosto de música, eu gosto de tocar piano, tocar violão, então eu vou praticar, vou me aperfeiçoar, vou ficar cada vez melhor. Só que se eu tenho um piano na minha casa e eu todo tarde eu faço um longo processo de treinamento, tocando músicas interessantes, obras bonitas e tal, perceba que o meu objetivo ali é comigo mesmo. No entanto, o meu vizinho pode começar a desfrutar de música clássica, pode começar a desfrutar de boa música só porque eu estou ali perto.
Então, algumas vezes, a tomada de decisão não leva em conta todo o impacto de uma decisão gerada. É isso que a gente chama de externalidades. Externalidades podem surgir do consumo, né? Ali no meu caso eu estava consumindo, entre aspas, o piano que eu tenho, e alguma outra pessoa se beneficiou também daquela obra. Se eu tocasse muito mal, talvez o efeito seria negativo, né? Mas de toda forma tem um efeito sobre outros. Se eu estou aprendendo a tocar bateria e começar toda hora a ficar aqui, sei lá, passar 2 horas por dia batendo os tambores de uma maneira muito pouco talentosa, eu vou ter um efeito negativo sobre a minha vizinhança. Eles vão falar, poxa, todo dia começa essa barulhada, esse cara é muito ruim e a gente tem que sofrer junto com ele a péssima qualidade do seu talento musical. Tá, então, a decisão que eu tomo é baseada em mim, pensando no que é o melhor para mim, mas eu não vejo que eu posso estar casando ou um benefício para terceiros ou um prejuízo para terceiros. Isso é no consumo, ou seja, num ato de consumo pessoal. Mas isso pode acontecer também no caso da produção. Então, uma empresa vai lá e produz uma tinta. Só que ela não está nem aí para o meio ambiente. E ela joga poluentes tanto no rio quanto no ar. Ora, por que ela não cuida desses impactos sobre terceiros? Ela acaba conseguindo produzir baratinho a tinta. Se ela fosse cuidar de todos os resíduos e instalar filtro na fábrica para evitar a poluição do ar, ela ia ter que gastar dinheiro com isso. Então a tinta ia ficar um pouquinho mais cara. Mas espera lá, gente, olha só. Quando a empresa não assume essa responsabilidade, o que ela está fazendo, na verdade, é jogar nas costas de terceiros parte dos custos de produção. Então ela está externalizando, jogando para fora da fábrica parte dos custos, que faz com que o produto eventualmente fique até mais barato. Ela ganha, a sociedade paga. Tá? Então, externalidades têm a ver com isso. O que a gente precisa entender é que, ao falar desse assunto, não é que os economistas consideram o meio ambiente desimportante, portanto, é chamado de uma externalidade, uma coisa que esteja fora do sistema econômico. Não é essa a ideia. A ideia é da externalidade em relação à tomada de decisão. Todo mundo sabe que para se produzir, para viver, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de alimento, a gente precisa de, enfim, uma série de condições que o meio ambiente nos dá. Então, quando a gente fala sobre externalidade, a gente não está dizendo, nós economistas, a gente não está dizendo que o meio ambiente está fora do sistema econômico e não interessa. Não é nada disso. Infelizmente, grandes figuras que a gente admira, respeita da causa ambiental, repetem essa baboseira. Não é isso que o economista pensa. O economista fala assim: a tomada de decisão trata certos aspectos de maneira como se eles estivessem externos. Então a gente precisa ir lá e fazer essa tomada de decisão, internalizar todos os impactos da sua decisão. Senão ele está jogando nas costas de outros a sua responsabilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição que está na nossa frente. Externalidades: fenômenos externos ao processo de produção ou de consumo que afetam, ele deveria estar no plural, que afetam o nível de bem-estar ou geram custos e ganhos para terceiros, para agentes não envolvidos no processo. O mercado, nesses casos, tende a operar ineficientemente, a não ser que aqueles custos ou ganhos sejam de alguma forma internalizados, tá? Então nós vamos dar uma olhada nos dois casos. Quando a gente acaba tendo efeito negativo sobre terceiros, ou pelo nosso consumo, ou numa empresa quando está produzindo, quando está operando, e efeitos positivos, mais uma vez, seja do consumo, seja da produção, porque ainda pode acontecer isso, tá, gente? A gente pode ter empresas que, ao operar, geram ganhos para terceiros. Então, nos dois casos, a gente vê que o mercado operando livremente não é uma boa solução, ok? Tá, então vamos continuando. Vamos começar primeiro com o caso de externalidades positivas. Na universidade, onde a gente está, na UFRPE, mas em qualquer universidade, existem ali professores, pesquisadores, alunos começando a tentar entender certas teorias, aprendendo técnicas, ganhando informação, ganhando leitura, ganhando conhecimento.
Esse ambiente em que você tem a pesquisa, o ensino, que obriga o professor a pensar sobre, às vezes, coisas que ele não costuma pensar todo dia. Então, um economista como eu revisita as questões mais fundamentais da economia quando tem que ensinar. Isso faz com que eu seja um pesquisador melhor, faz com que as pessoas todas mantenham-se ali afiadas ali no que elas fazem, como elas podem fazer, busquem informação sobre novas teorias, novas evoluções da ciência. Então, existe um certo número de ganhos que a gente acaba gerando para terceiros sem perceber. Tanto é assim que essa solução de colocar todo mundo junto, pesquisador, professor e aluno, é a mesma solução que é aplicada em todo lugar do mundo. A gente poderia, em tese, ter institutos de pesquisa completamente separados do ensino, mas a gente observa que isso é jogar dinheiro fora, é de alguma forma desperdiçar essa interação que é muito proveitosa, tá? Um segundo exemplo de externalidade positiva: uma fazenda de flores ornamentais próxima a uma propriedade dedicada à apicultura, ou seja, à produção de mel. Ah, entendi, porque vai ter ali a abelhinha que vai lá, vai polinizar as plantas, permitir que elas se reproduzam e tal, e ao mesmo tempo vai trazer para cá, para minha a produção de mel, vai trazer uma qualidade de mel melhor. Ah, então só por estarem umas do lado das outras, essas duas propriedades se ajudam, né? De alguma forma, uma tem benefício com a outra. A produção de flores por causa da polinização e a produção de mel porque as abelhas estão trazendo ali elementos para o seu produto ficar ainda mais rico. Um terceiro exemplo disso: pesquisa e investimentos para inovação. Toda vez que a gente consegue inovação, a gente traz ganhos imediatos para uma empresa ou para um setor, mas a gente acaba também permitindo que parte dos recursos e parte das pessoas sejam remanejadas para outros setores e outras empresas. Então, a inovação, ela pode ter um efeito duro no curto prazo, que muitas vezes ela desemprega, mas ela está permitindo que uma economia bem organizada realoque, reposicione os seus talentos, as suas forças de trabalho para produzir outras coisas em maiores quantidades, em melhores qualidades e tudo mais. Então a ideia é que a gente acaba conseguindo produzir a mesma quantidade, só que agora tendo que empregar menos pessoas. Ah, professor, você está defendendo o desemprego? Não, não estou. Estou dizendo é que uma economia bem organizada vê na inovação não apenas o seu efeito prejudicial de curto prazo, quando ele gera o desemprego, mas o seu efeito benéfico de longo prazo, quando ele permite que a gente tenha poucas pessoas produzindo para toda a sociedade em cada um daqueles setores. Então a gente consegue distribuir melhor a nossa capacidade de produção e eventualmente gerar mais plenitude de produção, tá? Tá. Claro que eu estou falando aqui de uma economia organizada, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil a gente tem inovação, tirando pessoas de certo setor, e a gente não trabalha para reposicionar essas pessoas em outros setores. Então, boa parte delas vão para o mercado informal, vão dirigir Uber, vão tentar viver a vida da maneira que conseguem, tá? Tá, só para dar um último exemplo de externalidade positiva, a gente tem aqui aquele caso de um ensaio musical. Então, eu tive um vizinho que era um maestro. Quando ele praticava, o nosso condomínio inteiro se beneficiava daquilo. Só a existência dele estar lá, a gente adorava. Agora, observe, imagine, né, uma situação hipotética. Imagine que se o piano desse maestro quebrasse, ou precisasse de manutenção e ele não tivesse dinheiro para pagar, era bem provável que a gente aqui no condomínio fizéssemos uma vaquinha para ir lá e pagar por ele. Por quê? Porque o problema de externalidade positiva é isso. Muitas vezes, quem é beneficiado não está pagando por aquilo que recebe de benefício. Então, se a gente não tiver alguma forma de estimular quem gera o benefício social, a gente pode fazer com que aquela pessoa tome sua decisão apenas pensando em si. E aí, ela, sei lá, não levando em conta o ganho de terceiros, ela ficasse um pouquinho aquém do que ela pode ficar. Então, se a gente organizar para a sociedade estimular, incentivar atividades geradoras de externalidade positivas, essa é uma boa ideia.
É isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente investe em educação, quando a gente investe em saneamento. Saneamento básico, esgotamento sanitário, cuidar do esgoto, cuidar do resíduo. A gente tem aquela atividade e ela gera um monte de ganhos de saúde, de qualidade de vida, para muita gente que às vezes nem gerou aquele lixo, né? Nem estava. Enfim, então, atividades que de alguma forma combatem efeitos negativos, ou que, por si só, atividades podem gerar efeitos positivos, como é o caso aqui da externalidade positiva. Tá, já entendemos um pouquinho de externalidade positiva, vamos dar uma olhada de externalidade negativa. Empresas poluidoras, a gente já falou esse exemplo, né, lá da fábrica de tinta, quando elas não são responsabilizadas pelas emissões danosas ao meio ambiente ou à saúde de terceiros, da comunidade em volta, o que elas estão fazendo é empurrar para os outros parte da conta. Então, elas estão externalizando no sentido de que na tomada de decisão, elas não levam em conta todo o custo. Então, é nesse sentido externalidade. Não quer dizer que o meio ambiente seja uma externalidade, uma coisa desimportante no sistema econômico, não. E, infelizmente, como eu disse antes, muita gente acha que os economistas não ligam para o meio ambiente, não consideram o meio ambiente parte do sistema, o sistema que nos sustenta, né, que sustenta a vida como um todo. Isso é uma bobagem, gente. Os economistas só chamam externalidades porque eles veem na tomada de decisão de certos agentes a tendência a desconsiderar custos gerados para terceiros. Tá? É só isso que quer dizer externalidade. Tá? O segundo exemplo, o ruído de um processo produtivo ou o congestionamento de veículos, seja de passeio, seja de carga, né? Transporte, caminhões e tal, na proximidade de grandes fábricas industriais. Gente, nossas cidades elas estão organizadas de modo a proibir certas atividades em áreas residenciais. Por quê? Imagine você ter do lado da sua casa uma fábrica que recebe 30 caminhões por dia fazendo descarga, entrega de material, operação de máquinas que emitem muito poluição sonora, muito barulho. Aquilo ali cria um ambiente insalubre para as pessoas, pouco saudável, até danifica a saúde das pessoas que moram ali do lado. Então, o ruído ou a geração de resíduos, geração de poluentes gasosos, tudo isso são efeitos externos àquela operação e que acabam empurrando para o resto da sociedade os custos de uma produção. Tá? Proximidade com pacientes de doenças infecciosas faz do ambiente hospitalar um que deve ser evitado, principalmente por crianças. Então, um hospital não é ambiente para criança. Por quê? Porque uma criança muitas vezes não tem todo o seu sistema imunológico, né, as suas defesas no organismo desenvolvidas. Quem está operando um hospital sabe disso. Tanto é que todo mundo lá tem que usar máscaras, tem que usar vários materiais de proteção, tem toda uma regulação sobre aquilo. Se a gente não fizer isso, a gente pode, né, imagina, lixo hospitalar. Imagina se a gente jogasse o lixo hospitalar em qualquer lugar. A gente acabaria infectando um monte de gente, tá? Então, uma operação igual a operação hospitalar, ela é geradora de resíduos perigosos. E aí é preciso que a gente tenha uma maneira de tratar. O próprio hospital tem que pagar para que o descarte ou a reciclagem daquele material seja feito com muito cuidado, para não infectar outras pessoas. Isso faz, por outro lado, que a operação do hospital seja um pouco mais cara. Ora, mas eu prefiro que seja um pouco mais cara do que ela gerar prejuízo a terceiros, pessoas inocentes. Tá, e por último aqui o exemplo do ensaio de uma banda punk, né, heavy metal lá. Então o cara fica lá batendo bateria o dia inteiro e a gente não gosta do tipo de música, aquilo para nós é um prejuízo. Então, seja no consumo, seja na produção, a gente pode criar impacto sobre terceiros, e isso que a gente chama de externalidades, tá? Tá, agora a gente vai tentar representar isso no diagrama de demanda e oferta. E é relativamente simples, tá, gente? Não vai ser muito difícil de fazê-lo, não. Então, vamos pegar aqui primeiro o caso de externalidades negativas, ou seja, quando uma produção está gerando custos para terceiros. Tá, então, observem aqui nesse diagrama, o eixo vertical é preços, o eixo horizontal é quantidades. Observem, por favor, que a gente tem aqui uma primeira curva de oferta mais baixa,
a gente está chamando de oferta, custos privados. O que essa curva de demanda aqui está registrando? Ela está registrando a curva de oferta, né? Essa curva de oferta aqui, o que ela está registrando? Ela está registrando a situação em que uma empresa só leva em conta os seus custos privados, ou seja, quanto que ela gastou para comprar os insumos, os ingredientes, né, as matérias-primas que ela precisa para trabalhar, quanto que ela gastou para contratar as pessoas, quanto que ela gastou para pagar a energia elétrica, enfim, ela só está levando em conta os custos privados. Mas ela está lá gerando custos a terceiros, na forma de poluição, na forma de outros problemas, e ela não está levando em conta esses custos. Se de uma hora para outra vem um fiscal, ou vem uma legislação nova e fala assim, a partir de agora, eu quero que você meça, pese, tira foto de todo o resíduo que você gerar e nos remeta uma cópia aqui para esse e-mail tal, porque você vai pagar por isso, ou então você vai mostrar qual foi o destino dado a esse resíduo. Eu quero saber como estão os filtros e tal. Toda essa imposição que a legislação ou um fiscal fizerem, para essa empresa, vai parecer ruim, porque ela fala assim, agora eu vou ter que pagar por tudo isso. Sim, mas nada mais justo, né? Porque você estava jogando esse custo a terceiros. Quando você internaliza os custos, opa, aumentou o custo da operação. A gente sabe que o que desloca a curva de oferta para a direita ou para a esquerda é custo. Com custos mais altos, a curva de oferta se desloca um pouquinho para a esquerda. Olha só, aqui essa segunda curva de oferta é a curva de oferta com custos totais. Ou seja, a empresa está levando em conta aquilo que gasta para produzir, aquilo que ela paga diretamente para produzir, mas ela também está tendo que pagar para não gerar impactos a terceiros. Em alguns casos muito raros, até ela paga uma compensação para terceiros. Mas a maioria das vezes o que ela tem é que instalar filtros e não lançar os resíduos em qualquer forma no solo ou na água e tal. Então, quando ela tem custos mais elevados, a curva de oferta se desloca um pouquinho para a esquerda. Aí você vai falar assim, poxa, mas então o encontro da curva de oferta com a curva de demanda vai ser mais alto. Com isso, o preço desse produto lá para o consumidor vai ser mais caro. Poxa, Luiz, você está lascando o Brasil? Você não acha que a inflação já está ruim demais? Não, você está querendo que os preços fiquem ainda mais caros? Não, gente, escuta. O que eu não quero é que você pague um preço incompleto. Imagine você comprar uma lata de tinta por, sei lá, R$ 5 e depois de 2, 5, 10 anos você vê que não existe mais nada de rio em volta da sua região. Tem um rio que não tenha sido poluído. Poxa, então foi um barato que saiu muito caro no longo prazo. Era melhor que a lata de tinta custasse R$ 10, mas que a gente não tivesse essa destruição do patrimônio, né, da qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que podem nascer num país muito diferente do que a gente tem hoje. Então, a questão não é sobre pagar mais caro ou mais barato, é pagar um preço incompleto ou pagar o preço verdadeiro. Quando a empresa se vê responsabilizada por todos os danos causados a terceiros, ela vê todos os seus custos. E, portanto, ela vai cobrar um preço um pouco mais alto. A curva de oferta fica um pouco mais para a esquerda. Você pode achar ruim quando você, consumidor, vai lá comprar. Mas a verdade é que você não está pagando um preço injusto, um preço falso, um preço que parece bom para você, mas que vai gerar prejuízos a terceiros. Tem muita gente que para de comprar produtos da China ou de outros países porque reconhece que a gente tem um benefício em comprar aqueles produtos muito baratos. Mas uma pessoa que vive lá sob a ditadura chinesa, ou uma pessoa que trabalha em condições desumanas, de fábricas muito cruéis, ela está sofrendo para você ter um benefício. O preço que chega a você é um preço falso, entre aspas, que ele é incompleto. Ele não pagou todos os custos e todos os danos gerados lá na origem, tá? Como é que a gente lida com esse problema, então? A gente tem que ou fiscalizar ou taxar. Você fala, taxar? É verdade, porque olha aqui, ó, quando você coloca uma taxação sobre uma operação, lembra que no nosso último tópico, a gente fazia também que aquilo tivesse custos adicionais. Então, ao fazer uma taxação, eu falo assim, olha, sua atividade é poluente, portanto vai ter um imposto a mais.
Quando a gente está fazendo isso, a gente está falando, olha, eu vou usar esse imposto arrecadado para compensar no meio ambiente o mal que você fez, e ao mesmo tempo eu estou te obrigando a ter os custos um pouco mais elevados para isso, para que você faça a decisão de quanto produzir que seja exata. Olha só, antes da curva de oferta se deslocar para a esquerda, a quantidade que era produzida e vendida nesse mercado era, entre aspas, excessiva. Por quê? Porque o preço estava baixo demais, ele estava incompleto. Então, esse ponto aqui era um ponto ilusório. A gente parecia estar ganhando, né, com preços mais baixos e produzindo. Na verdade, a gente estava produzindo mais do que aquilo que é eficiente, aquilo que é ótimo. A gente deveria estar produzindo aqui, ó. Por quê? Porque aqui é a quantidade em que o preço é um preço cheio, é um preço inteiro. Então, esse daqui é o ponto em que a sociedade está fazendo a decisão mais bem informada. Quanto de tinta que a gente quer produzir? Se a gente produzir essa quantidade de tinta aqui, a gente está fazendo uma decisão desinformada. A gente está causando danos a terceiros que só vão perceber isso depois. Tá? Então aqui a gente está vendo mais uma vez a ideia da eficiência. Deslocar essa curva de oferta para a esquerda aqui pode vir, como eu disse antes, de uma das duas formas. Ou eu posso tributar essa atividade, por ser poluente, ela vai ter um imposto adicional, e esse imposto vai ser usado para mitigar os impactos, ou reduzir os impactos, corrigir os problemas gerados por aquela tributação. A outra forma é fiscalizar. Fiscalizar é exigir que a empresa cuide dos seus resíduos, não emita poluentes danosos às pessoas, enfim. E aí, de alguma forma, a empresa passa a ser obrigada a tomar as precauções para não gerar prejuízo a terceiros, tá? Tá, então esse é o correção e o efeito de externalidades no diagrama de demanda e oferta, no caso da externalidade negativa, um poluente, alguma coisa que prejudica a sociedade. Agora vamos ver o caso de externalidade positiva. A gente deu aqui o exemplo de educação, né? Gente, quando uma pessoa se torna instruída, com uma qualificação, com um curso superior, não apenas ela ganha mais dinheiro, né? A gente sabe que cada ano adicional de estudo a partir do final do segundo grau, muitas vezes significa algo como 10% na renda final dessa pessoa. Então, se a pessoa tem 3 anos, tem 5 anos, tem 7 anos de curso superior, a graduação, pós-graduação e tal, quanto mais anos ela tem ali de escolaridade, de ensino, ela tem uma renda maior. Então, ela tem um benefício pessoal maior. Mas ela sendo uma pessoa mais educada, ela não apenas vai ter um salário maior para si, mas ela vai sustentar melhor sua família. Ela tende a ter mais informação como cidadão, como cidadã. Ela tende a ter uma maior responsabilidade com sua comunidade. Então, tem um monte de outros efeitos que investir em educação geram e que não são efeitos apenas aqueles percebidos pelo educado, pela pessoa que foi educada, a pessoa que ganhou a instrução. Então, nesse caso, se a pessoa que toma a decisão de quanto estudar, ela levar em conta só para si o quanto benefício que tem, ela pode parar um pouquinho antes. Ela pode falar assim, não, até aqui que me interessa. Quando a gente oferece bolsa, quando a gente oferece ensino público gratuito, de qualidade, o que a gente está fazendo é exatamente falar assim, olha, não tome a decisão só por você, vá um pouquinho além. Eu vou te estimular para que você gere um benefício social, que vai além do seu benefício pessoal. Então é como se a gente fosse lá e desse uma bolsa, falasse, está aqui uma renda adicional. A gente poderia simplesmente fazer com que aquele serviço fosse gratuito, né? Como o caso da educação. A gente sabe que a educação pública não é de qualidade em todas as escolas, mas uma boa parte das escolas a gente tem essa preocupação com a qualidade. Então, no caso das universidades federais, todo mundo sabe que a gente é super monitorado, cobrado para que o ensino seja de boa qualidade. Então, no caso aqui, a gente está fazendo uma mudança do parte do consumidor. Então, imagine você pensando se vai continuar depois da graduação, para fazer a pós-graduação ou não, e aí vem o governo e fala assim, não, eu te dou uma bolsa. Você vai receber R$ 1.000 por mês para continuar estudando. Você fala, ah, não, assim eu quero. Então, olha só, o que acontece? A curva de demanda vai se deslocar para a direita.
Essa primeira curva de demanda aqui registrava a decisão do cidadão consumidor se ele não tivesse estímulo nenhum. Ele está levando em conta só o seu ganho pessoal. Quanto que eu quero ter de salário, quanto que eu quero trabalhar neste ou naquele setor, pronto, eu tomei a decisão de estudar 4 anos no curso superior. Aí vem o governo e fala assim, não, 4 anos é pouco, eu pago para você estudar mais 2 anos. Quando ele faz uma política como essa de bolsas, infelizmente não é a realidade do nosso governo atual, mas já foi no passado, e vários governos mundo afora fazem isso, quando ele está dando uma bolsa, ele está dando um estímulo para você tomar a decisão, não apenas com base naquele seu ganho inicial, para você tomar uma decisão que vai ser melhor para a coletividade como um todo. Então, a demanda deixa de ser aquela demanda típica de quem tomava uma decisão individual e passa a ser uma demanda considerando os benefícios todos da educação para a sociedade. Aí alguém pode falar assim, sim, mas com a oferta igual, a demanda saltando, os preços desse produto vão ficar um pouco mais altos. Assim, beleza, mas a quantidade de pessoas com curso superior vai ficar um pouco maior. A gente teria uma quantidade insuficiente de engenheiros, advogados, administradores, economistas, enfim, químicos, se a gente não tivesse esse estímulo. A gente teria uma quantidade insuficiente. Então, no caso da externalidade positiva, você precisa estimular. No caso da externalidade negativa, você precisa barrar, ou então fazer com que aquela pessoa incorpore todos os impactos daquelas situações, tá? Eu vou parar por aqui. Existe ainda a discussão sobre bens públicos, que a gente quer falar no nosso próximo encontro, mas eu vou terminando por aqui porque a gente já deu uma pincelada geral no conceito, e no nosso encontro da quarta-feira a gente vai falar com mais detalhes sobre esses exemplos, sobre o diagrama de demanda e oferta, como que eles mudam, como eles não mudam, e a gente vai falar também de uma criatura chamada o Teorema de Coase. Olha aqui, ó, C-O-A-S-E. Esse cara aqui é um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele falou assim, olha, em certas circunstâncias, o governo não precisa intervir. Só que essas circunstâncias são muito raras. Tá? Então a gente acaba aplicando esse conhecimento dele pelo contrário. A maior parte das vezes que tem externalidade, o governo tem que intervir. Tá? Nós vamos retomar essa ideia daqui a pouquinho, mas por enquanto eu agradeço a todos que prestaram atenção e participaram aqui dessa aula. Um abraço e até a próxima.